Sexta-feira, 16 de fevereiro, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Polícia apreende arsenal de armas durante operação contra o tráfico de drogas em Blumenau. Novo deslizamento é registrado na BR-470 em Rio do Sul. Governo apresenta projeto de escola integral em 8 unidades da rede municipal de ensino. Mário assina filiação no PL e fortalece legenda para eleição municipal. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana terá sol e chuva aqui na região. Tempo pode ficar mais instável no domingo. Já no início da semana que vem, deve ser típico de verão, com elevação da temperatura. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para este final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a atuação de um vórtice ciclônico nos altos níveis da atmosfera que vai manter o tempo mais instável aqui sobre a região de Blumenau. Tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a presença e variação da nebulosidade e também algumas rápidas e curtas aberturas de sol que auxiliam na elevação da temperatura. As mínimas vão oscilar entre 20 e 22 graus e as máximas entre 27 a 29 graus. E devido à atuação desse sistema de baixa pressão, entre a tarde do sábado e também na tarde do domingo, vamos ter a condição para aquelas pancadas isoladas de chuva com trovoadas, principalmente na tarde do domingo, quando vamos ter o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Já para a segunda-feira, aquela condição típica de verão já vai retornando aqui para a região de Blumenau. O sol volta a predominar e faz calor na segunda-feira e também tem a condição para as pancadas de chuva a partir do final das tardes. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Um novo deslizamento de terra foi registrado hoje na BR-470 em Rio do Sul. Foi no mesmo local onde as equipes do DENIT estão recuperando o trecho da rodovia que desabou na quarta-feira. O deslizamento aconteceu nesta manhã. O solo já vinha apresentando movimentação e novas rachaduras. O DENIT informou que o ponto que cedeu já seria alvo de escavações para execução do serviço de enroncamento em rocha. O órgão esclareceu que este novo fato não interfere no prazo nem na execução do trabalho, previsto para terminar na quarta-feira da semana que vem. Ainda, segundo o DENIT, o deslizamento de hoje foi maior ainda que o registrado na última quarta-feira. O impacto desta nova ocorrência ainda está sendo avaliado, já que ocorreu depois da parte dos trabalhos realizados na recuperação da via. A superintendência do DENIT informou também que está trazendo especialistas em geotecnia de Brasília para ajudar a resolver a situação. A discussão sobre a constante falta de água em Blumenau ganhou mais um capítulo na Câmara de Vereadores. Foi aprovado ontem um requerimento do vereador Ailton de Souza, que convoca o presidente do SAMAI, André Espezin, para prestar esclarecimentos sobre o problema registrado na cidade desde o início do ano. Na oportunidade, o presidente do SAMAI deverá apresentar as justificativas para a constante falta de água, quais medidas que serão adotadas a curto, médio e longo prazo para solucionar o problema e também apresentar um plano de contingenciamento, caso exista. Além disso, outros questionamentos previstos no requerimento é se poderá ser aplicado desconto na fatura das unidades atingidas pela falta de água e de que forma o SAMAI possui capacidade de identificar as unidades onde houve a falta de água, entre outras perguntas. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador Ito, ao discutir o requerimento, assinalou que os vereadores não têm a condição de resolver o problema, mas podem cobrar da autarquia soluções para que a situação seja minimizada junto à população de Blumenau. Não tem mais como aguentar.
Até na própria minha casa, estou indo na porta da minha casa fazer questionamento. Então, eu acho que temos que dar um basta, vereadores. A saída é a cobrança imediata de uma solução. Em seu pronunciamento, o presidente do Legislativo, Almir Vieira, informou que está convocando o presidente do SAMAI para que no prazo de 15 dias esteja presente na Câmara para apresentar as projeções para a melhoria do fornecimento de água na cidade. Não dá mais para aguentar. Não dá mais para tolerar. E não dá mais para se desculpar. A operação do ferro-bote entre Itajaí e Navegantes segue rendendo críticas na Assembleia Legislativa. Isso porque a empresa responsável pelo serviço não cumpre uma lei estadual aprovada ano passado que possibilita que os usuários paguem pela travessia com Pix ou cartão. Na sessão de ontem, o deputado blumenauense Napoleão Bernardes se mostrou indignado com a atitude da empresa. A prestadora do serviço alega que a norma vale apenas para concessionárias do serviço público e o ferro-bote entre Itajaí e Navegantes funciona por autorização. Se acham acima da lei, eles dizem que não se enquadram na lei. Como é que pode alguém que presta um serviço público dizer que não precisa cumprir a lei, que não se enquadra na lei, que não vai cumprir a lei? Isso é um desrespeito na cara dura, é a maior desfaçatez. Desrespeitam os usuários e agora se acham acima da lei e diz que não vão cumprir. Então eu estou apresentando um conjunto de medidas legislativas. Em primeiro lugar, um projeto de lei, porque eles usam um subterfúgio legal. Eles são muito cara de pau. Eles dizem, olha, a gente não vai cumprir a lei porque a gente não é uma concessão. A gente não tem contrato com o Estado. Ou seja, além de tudo, eles escancaram que estão há 40 anos sem um contrato, prestando serviço público sem contrato. Então eles dizem, não, essa lei é para quem tem concessão, a gente não é concessão. Então vamos fechar o cerco. Se eles querem fazer esse jogo jurídico, do jogo de palavras, vamos jogar como eles jogam. E vamos fazer uma lei, vamos aprovar. Vai valer para concessão, para todas as concessões, como a lei original diz, e para quem tem permissão e para quem tem autorização. Então vamos fechar o cerco, vamos fazer um projeto de lei, inclusive denominado projeto de lei para valer, para fazer eles cumprirem a lei para valer, para botar respeito e ordem na casa. 8 escolas da Rede Municipal de Ensino de Blumenau aderiram ao programa do governo federal de Escola em Tempo Integral. A apresentação do programa foi realizada nesta sexta-feira. Uma cerimônia no Teatro Carlos Gomes serviu para divulgar a aplicação do programa. São 13 turmas de 8 escolas que, desde o início do ano letivo, já ficam na escola em tempo integral. São 277 alunos beneficiados nas escolas Lauro Miller, professora Nemésia Margarida, pastor Faulhauber, professora Norma Uber, Ela Altenburg, professora Helena Winkler, professora Lice Tille e Escola Conselheiro Mafra. As escolas foram escolhidas em função da vulnerabilidade social que cada uma encontra na sua localidade e nós não temos dúvidas que esse programa irá garantir uma educação ainda mais qualificada para os nossos estudantes. Está sendo bem válido, bem legal, os alunos estão gostando bastante. São atividades diferenciadas do turno regular, então a gente vê um crescimento neles também. Após o carnaval, o ritmo de aulas entrou na normalidade do ano. Na rede estadual de ensino e em algumas escolas particulares, o ano letivo começou nesta semana. E junto com as aulas, vêm os custos. E esse é um bom momento para orientar as crianças quanto à educação financeira. Depois das férias de verão, o começo das aulas traz expectativas e também gastos. Para não começar o ano no vermelho, a recomendação é organizar as contas. A chamada educação financeira é importante em todos os períodos, especialmente quando os gastos extras somam desafios às famílias. Este economista, professor da FURB, defende a organização das contas como primeira providência para acertar o orçamento. Os pais também não podem, já têm que educar as crianças para isso, de não atender todos os caprichos para ficar no vermelho, por exemplo, e depois ter problemas financeiros por atender alguns caprichos de algum material que é muito caro e não há necessidade.
Então, explica para a criança que faz parte da educação financeira e do orçamento do pai e da família, né? Do pai e da mãe, da família, e que eles querem dar o melhor dentro das condições e que ele também pode se desenvolver com isso, né? E pode acompanhar as crianças e todos no aprendizado e que não vai fazer diferença nenhuma. E é uma coisa que faz parte da educação financeira, é uma consciência de preços, de noção de preços das coisas. Então, nunca se vai comprar no primeiro lugar que você foi. Você levanta todos os preços, a qualidade, preço, local, etc. E depois você decide e vai comprar as coisas que você necessita. Cerca de 22 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, do 1º ao 9º ano, receberam um kit escolar com cadernos, lápis, canetinhas, entre outros materiais. A ação é realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria da Educação e contribui com o orçamento de muitas famílias. Alivia o bolso dos pais. No entanto, ele tem que ter essa consciência e explicar para o filho que aquilo é resultado do trabalho de alguém para o benefício dele e que ele vai aprender, trabalhar e no futuro vai fazer a mesma coisa com as crianças. Então, se há um benefício do governo e pode aliviar o orçamento das famílias, ótimo, mas não pode exceder no outro lado e acabar querendo compensar com outras coisas esse dinheiro que não vai gastar e vai perder toda essa conscientização que se está fazendo e todo esse esforço que o poder público está fazendo para ajudar as famílias. Os casos de dengue seguem em alta em Santa Catarina. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado indica mais de 13 mil casos e 8 óbitos. Foram 5 mortes causadas pela doença em Joinville e uma em São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Outras 3 mortes em Itapiranga, Ipoá e Penha estão em investigação. Foram identificados mais de 11 mil focos do Aedes aegypti em 207 municípios, sendo que 155 desses são considerados infestados pelo mosquito. Os dados mostram um aumento de 654% em relação ao mesmo período do ano passado. Todo esse cenário só reforça a importância tanto das ações de prevenção, ou seja, eliminar qualquer local com água parada, desde os menores, pratinhos de planta, garrafas, pneus, até aqueles maiores, como caixas d'água, calha, ou seja, vedar, adequá-los, limpá-los para que eles não acumulem água, e essa continua sendo a melhor estratégia para que a gente consiga reduzir essa curva de transmissão. Mas além disso, com todo o cenário, é importante que as pessoas fiquem muito atentas aos sintomas, ou seja, febre alta, dores pelo corpo, dores de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, enfim, isso tudo indica que pode ser dengue. E a partir desses sintomas é importante que as pessoas comecem a ingerir bastante água, se hidratem bastante e busquem imediatamente um serviço de saúde mais próximo da sua residência, para que os profissionais possam fazer a suspeita da doença, possam fazer todas as orientações adequadas, enfim, fazer acompanhamento, já que a gente sabe que é uma doença que pode evoluir para a gravidade, que pode inclusive matar, ou seja, temos aí 8 óbitos já registrados em 2024, então é fundamental que essas medidas sejam estabelecidas logo no começo dos sintomas, para que a gente evite que esse número continue crescendo aqui no estado. A seguir, polícia apreende arsenal de armas durante operação contra o tráfico de drogas em Blumenau. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Aplicativo Minha Cooper tem tudo pro cooperado. Baixe agora.
Ofertas válidas de 16 a 18 de fevereiro na Cooper Super. Paleta suína com pele Scos, preço cooperado 9,98 kg. Lombo ou peito bovino com osso Gessner, 17,99 o quilo. Óleo de soja Vitalive 900 ml, preço cooperado 4,95. Café Bom Jesus 500 gramas, preço cooperado 11,69. Cerveja Dado Beer leve 350 ml, preço cooperado 2,59. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. Uma operação contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de um arsenal de armas aqui em Blumenau. A polícia cumpriu 3 mandados de prisão e prendeu um empresário por porte ilegal de arma. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico. Ao todo, 25 armas foram apreendidas. No total, foram 17 armas longas e 8 curtas de diversos modelos, entre pistolas, fuzis, carabinas e revólveres. A maior parte dessas armas foi encontrada na casa do empresário, no bairro Vitor Konder. Segundo a polícia, ele possui uma empresa de pequeno porte, mas movimentou uma alta quantia financeira que chamou a atenção. Além dele, uma mulher e um homem foram presos, suspeitos de comandarem o tráfico no Morro da Dona Edith, no bairro Velha. Na casa desse empresário, no bairro Vitor Konder, a Polícia Civil encontrou um arsenal. Era desconhecido à Polícia Civil que ele mantivesse em sua residência arma de fogo. E lá a Polícia Civil também recolheu essas armas de fogo. Ele é investigado por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico. Só que dentre as armas apreendidas havia 2 de terceira pessoa, que não era dele. Então, em razão disso, ele está sendo autuado em flagrante pela posse ilegal dessas armas de fogo. No estabelecimento comercial dele, a Polícia Civil também localizou um fuzil de terceira pessoa, além do fuzil, uma máquina de recarga que ele também não tinha autorização para possuir. Então, esses fatos levaram à prisão em flagrante desse empresário. A investigação coletou uma série de elementos, esses elementos serão analisados e no prazo de conclusão do inquérito policial, esses elementos serão remetidos ao Poder Judiciário. Em cerimônia realizada ontem à noite em Florianópolis, o prefeito Mário Hildebrand de Blumenau assinou a ficha de filiação do Partido Liberal, do governador Jorginho Melo. O ingresso já era esperado e pode mexer no tabuleiro das eleições municipais. Acompanhado por autoridades e lideranças políticas, a assinatura da ficha de filiação contou com a presença de Jorginho, que também é presidente estadual do PL. Com a filiação, a parceria entre os dois políticos está confirmada nas eleições municipais deste ano, mesmo que o prefeito não possa mais se candidatar, já que está exercendo o segundo mandato. Eu vim para somar e para construir e para fortalecer, o PL, Bolsonaro e Jorginho Melo e todos os nossos parceiros aqui para a gente construir ainda mais e fortalecer o PL na cidade de Blumenau. A ida de Mário para o PL deve impactar nas negociações para as eleições municipais de outubro. Bom, quer dizer então que o prefeito Mário Hildebrand vai definir o futuro eleitoral do PL aqui na cidade? Não acredito nisso. O prefeito Mário vai ter bastante influência, mas a decisão final fica a cargo do governador Jorginho Melo, que tem todo o interesse de garantir que o PL permaneça na prefeitura. E aí está estudando os melhores cenários. E uma coisa dessa filiação que chama muita atenção é a presença do deputado estadual Egídio Ferrari, ele que é do PRD, resultado da fusão do PTB com o Patriota, mas está com os 2 pés no MDB. O deputado estava lá nesse evento e sinaliza que talvez não vá para o MDB e pode ser a grande surpresa do PL nessa corrida eleitoral. Santa Catarina registrou a menor taxa de informalidade no trabalho em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgadas hoje pelo IBGE. Em todo o país, a taxa anual de informalidade passou de 39,4% para 39,2% entre 2022 e 2023. Os estados com maior taxa foram Maranhão, com 56,5%, e Pará, com o mesmo índice. Já os menores percentuais foram de Santa Catarina, 26,4%, e Distrito Federal, 29,7%.
7%. Grande abraço, Jorge, um grande abraço aos amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Chegar com as informações do esporte, final de semana com muito futebol aí movimentando o cenário nacional com os campeonatos estaduais acima de tudo. Vamos começar pelo Campeonato Carioca, que chegou à 9ª rodada. Jogos de sábado, Madureira e Fluminense às 4 da tarde no Maracanã. O Botafogo joga domingo às 4 da tarde no Newton Santos contra o Vasco no Clássico. Ainda no domingo nós teremos Volta Redonda e Portuguesa. O Audax enfrenta o Nova Iguaçu. A equipe do Sampaio Correia joga contra o Bangu. E aí nós teremos na terça-feira o fechamento da rodada, 9h30 da noite, Flamengo e Boa Vista, jogo marcado para o Maracanã. O Flamengo, depois de vencer ontem a equipe do Bangu por 3-0, assumiu a liderança do Campeonato Carioca com 18 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com os mesmos 18 pontos. A equipe do Nova Iguaçu tem 15 pontos, surpresa aí no G4. O Botafogo é o quarto colocado com 14 pontos conquistados. O Vasco está fora da zona de classificação com 13, a Portuguesa tem 13, o Boa Vista 12, Madureira 10, Volta Redonda 9. O Bangu é o 10º colocado com 5 pontos. A equipe do Sampaio Corrêa tem 4 e quem está sendo rebaixado nesse momento é a equipe do Audax Carioca. Nenhum ponto conquistado. Vexame, né? Muito mal na competição o Audax Carioca. Vamos falar do Campeonato Paranaense também para os nossos amigos do Paraná que acompanham aqui a nossa TV Galega. Falar do Campeonato Paranaense de Futebol, rodada do final de semana importante também, a 10ª rodada da competição. PSTC e Andraus jogam neste sábado às 4 horas da tarde. Também no sábado, o São Joséense enfrenta a equipe do Galo Maringá. No Estádio Café domingo, Londrina e Azures. Já no Germano Cricker lá em Ponta Grossa, o Ponta Grossa recebe a equipe do Cascavel. É dia de clássico, domingo, 18h30 no Major Couto Pereira. O líder e o vice-líder se enfrentam, Coritiba e Atlético do Paraná. O Atlético é o líder da competição. E fechando a rodada, Maringá e Cianorte. Atlético 21, Coritiba 20. Os dois primeiros colocados, o Maringá tem 19. Depois o Azures e o Operário com 14 pontos. O Cianorte 13, Cascavel 12 e Andraus 8 pontos. O G8 se classificando nesse momento. São Joséense e PSTC têm apenas 5 pontos conquistados no Campeonato Paranaense. O Campeonato Gaúcho também tem bola rolando. Lembrando que o Inter assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho de Futebol. O Grêmio tropeçou na rodada em 2 rodadas seguidas e o Inter já disparou. Amanhã, 16h30 na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Lanterna o Santa Cruz. Deve se reencontrar com a vitória o Grêmio. São Luís e Ipiranga, Brasil de Pelotas e São José. A equipe do Novo Hamburgo, 8 da noite domingo, lá no Estádio do Vale, recebe o Internacional de Porto Alegre. Ainda no domingo, Juventude e Caxias. Na verdade, Juventude e Caxias mudou para segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da noite, Juventude e Caxias do Sul. O clássico Caju. Já na segunda-feira, o Avenida enfrenta o Guarani de Bagé. Internacional líder 19, Grêmio 17, Juventude 14, Brasil e Guarani de Bagé 10, São José 10 pontos. O 7º colocado é o Caxias com 9 e o Novo Hamburgo fecha a zona de classificação com 9 pontos ganhos também. São Luís 9, Avenida 8. Na zona de rebaixamento, o Ipiranga de Erechim 7 e o Santa Cruz, esse com 3 pontos, esse está numa situação muito delicada, muito próximo do rebaixamento. Ainda sobre os campeonatos estaduais, uma passada pelo Campeonato Paulista de Futebol. Falar do Campeonato Paulista, que tem que a bola rolando também. A 9ª rodada do Campeonato Paulista começa neste sábado. Mirassol e Botafogo no Morumbi. O São Paulo recebe o Bragantino. Já a equipe da Ponte Preta joga contra o Ituano. Domingo, Santos e Novo Horizontino. O Palmeiras recebe às 18 horas a equipe do Corinthians na Arena Barueri. O gramado do Allianz Parque está sendo reformado. Portuguesa e Guarani, Água Santa e Limeira e São Bernardo e Santo André se enfrentam só na segunda-feira. O único classificado à próxima fase é o Santos, 19 pontos na chave A. Dos grandes, apenas o Corinthians nesse momento não está classificado. O Corinthians está a 3 pontos da zona de classificação. Se perder para a equipe do Palmeiras no domingo, o Corinthians fica numa situação difícil. O Corinthians fica numa situação complicada, pensando em classificação à próxima fase do Campeonato Paulista de Futebol. Por isso, só a vitória interessa na Arena Barueri, torcida única, só o torcedor do Palmeiras, por determinação do Ministério Público paulista, que não aceita, né, que nós tenhamos aí torcida
de duas equipes. Amanhã no Clássico na capital, aqui em Santa Catarina, o Figueirense recebe o Avaí. O jogo está marcado para as 4h30 da tarde. Todos os ingressos foram comercializados para o setor do Avaí. Vai ser casa cheia no lado visitante. Ainda amanhã às 7 da noite tem Concórdia e Marcílio Dias. Domingo, 17 horas, Internacional de Lages e Criciúma. O Brusque, que venceu ontem o Criciúma por 2-0, recebe o Hercílio Luz. O Hercílio tropeçou em casa, 2-2 com o Nação. Barra em Joinville. E na segunda-feira o Nação recebe a Chapecoense. O Criciúma 18 pontos classificado. Marcílio Dias 13, Figueirense 12, Avaí 11. A equipe do Barra tem 10, o Joinville 10, Brusque 10 e o Hercílio Luz com 10 é o G8. Internacional de Lages 18 pontos, Chapecoense 8. Não estão se classificando. Quem está sendo rebaixado no Campeonato Catarinense, o Concórdia com 8 pontos e o Nação Esportes com 4 pontos. Grande abraço, Jorge. Amanhã a gente volta, ou melhor, segunda-feira, trazendo mais informação aqui no Jornal de Blumenau. E terminamos aqui a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, uma ótima noite, maravilhoso final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.